Devo procurar sofrer? Esse é o tema do nosso podcast de hoje com John Piper, um artigo da Desiring God traduzido pelo nosso canal. Ótimo dia, e bem-vindo de volta ao podcast. Espero que seu dia de ação de graças tenha sido ótimo. Terminamos essa semana de celebração no podcast com um e-mail de um rapaz chamado Python. Python escreve isso, o pastor John Piper, olá. Obrigado pela série de vídeos do programa De Olho no Livro. Eu usei ele para preparar uma recente lição que eu ensinei sobre 1 Pedro 3:8 ao 22. Depois, eu encontrei sua exegese de 1 Pedro 4:15 que me ajudou muito a entender o papel do sofrimento na vida cristã. Uma das 4 conclusões foi essa: e não priorize o valor do sofrimento acima do valor de fazer bem. Eu penso que é uma palavra relevante nessa era, quando ser odiado ou cancelado nas redes sociais é uma medalha de honra. Você demonstrou uma poderosa aplicação desse texto sobre o porquê. Mas, estou tendo dificuldade de conectar esse ponto de aplicação ao próprio texto. Você pode explicar sobre o que você quis dizer nessa conclusão e como Pedro está transmitindo essa mensagem aos seus leitores? Além disso, como podemos aplicar isso em nossa caminhada diária quando lutamos contra o sofrimento injusto? Obrigado. Certo, vamos explicar rapidamente o cenário para todos. Aqui está o contexto de 1 Pedro 4:13 ao 16. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que prende minha atenção no texto que Python é o quão óbvio é que não devemos sofrer como um assassino, ladrão, malfeitor ou alguém que se intromete na vida dos outros. De fato, parece tão óbvio que você se questiona: por que Pedro sentiu que precisava escrever nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros? Ele certamente não quis dizer, tudo bem se você for um assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido, apenas não seja pego e sofra por isso. Isso não é o que ele quis dizer. Então o que Pedro quis dizer? Por que ele apenas não disse, não seja assassino, não seja ladrão, não seja malfeitor, não seja intrometido ao invés de dizer, não sofra por isso? Bem, evidentemente, por causa do ensino de Pedro da necessidade e valor do sofrimento nesse livro, especialmente em 1 Pedro 1, onde o sofrimento atua como fogo, para queimar a escória, lançando as impurezas fora do ouro da nossa fé, algumas pessoas estavam dizendo que qualquer sofrimento é bom, mesmo que seja por fazer coisas ruins. Que é bom para você. Há 2 outros textos em 1 Pedro que me fazem pensar isso. Eles confirmam que estou no caminho certo quando eu acho que pode ser isso que está acontecendo aqui. Por exemplo, em 1 Pedro 2:19 e 20, ele diz, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Bom, por que Pedro deveria ter que dizer isso? Pois que glória há, se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Parece que alguém está dizendo que há algum crédito nisso. Há algum crédito no sofrimento, mesmo se você foi açoitado porque você pecou. E Pedro está dizendo, o quê? Não há créditos nisso. Ou aqui está outro texto que caminha na mesma direção. 1 Pedro 3,17 diz, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Bom, quão óbvio é isso? Talvez não seja tão óbvio quanto alguém ouvir Pedro dizendo, é melhor receber injustiça do que dar injustiça, que é de fato o que ele está dizendo. Isso deve ser um pouco difícil para as pessoas engolirem. Então, de volta a 1 Pedro 4,15, quando eu estava trabalhando esse versículo no episódio da série De Olho no Livro, onde é dito, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão,
ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. E lá eu tirei 4 lições que Python está se referindo aqui. Não é algo indiferente sofrer fazendo algo bom ou fazendo algo mal. Alguém que diz que sofrer pelo mal é benéfico da mesma forma que sofrer pelo bem não está realmente prestando atenção no ensinamento do apóstolo. Essa é minha primeira lição. A segunda lição é: não há créditos nem honra que vem do sofrimento pelo pecado. Terceira lição: sofrer injustiça é melhor que cometer injustiça. Quarta lição: não priorize a importância do sofrimento acima do valor de fazer o bem. Esse último ponto é o que Python está perguntando quando ele diz: você pode explicar sobre o que você quis dizer nessa conclusão e como Pedro está transmitindo essa mensagem aos seus leitores? Bom, a maneira como Pedro está transmitindo o pensamento, não priorize a importância do sofrimento acima do valor de fazer o bem, é pelos imperativos que percorrem por toda essa carta: faça o bem, ame, seja santo. Isso é o que devemos buscar. Fazer o bem é o que deve ser buscado. O sofrimento virá, mas esse não é o objetivo. O amor é o objetivo. O sofrimento é o preço do amor, mas não é o alvo do amor. Portanto, não procure problemas. Não procure sofrer. Não procure ser perseguido. Procure amar a qualquer custo, inclusive com perseguição e sofrimento. Então, a última questão de Python é: como podemos aplicar isso em nossa caminhada diária quando lutamos contra o sofrimento injusto? Bem, a maneira de aplicar isso para a batalha diária contra o sofrimento injusto, na verdade, contra o sofrimento natural como doenças ou calamidade, é que ele direciona nossa atenção para fora, para os outros, não para dentro de nós mesmos. Se disséssemos: busque o sofrimento por causa da justiça, o foco estaria na dor que experimentamos, não na bênção que os outros experimentam. O foco estaria na nossa habilidade heroica para suportar o sofrimento, não no caminho humilde de servir os outros. Há uma enorme diferença entre uma cruzada para atrair críticas e uma cruzada para fazer máximo de bem que você puder e entregar a perseguição a Deus, e deixá-lo fazer com ela o que ele quiser. Pedro diz: pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. 1 Pedro 3,10. Então, faça o bem. Persiga a paz. Depois, ele segue com essas palavras: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. 1 Pedro 3, 13 e 14. Em outras palavras, faça o bem, e espere uma boa recepção para o seu bem. Mas, se o sofrimento vier, você será abençoado. Há uma grande diferença entre essa abordagem para a vida para a abordagem de que o sofrimento é uma coisa principal, e que é nosso dever buscá-lo. Não. O amor é o principal, e então vamos buscar fazer isso.